Atos 6, do 1 ao 6. Diz bem assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Até aqui. O outro texto é o Tito, texto de Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. O mesmo texto que lemos na semana passada, né? Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, que diz bem assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Até aqui. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe no estudo de hoje. Ó Senhor, nós mais uma vez estaremos estudando a Tua Palavra, refletindo nas doutrinas do Evangelho, e suplicamos ao Senhor que mais uma vez nos abençoe, pois podemos reconhecer que sem o Teu cuidado, sem o Teu auxílio, nós não podemos ir longe, Senhor. Somos totalmente dependentes da Tua graça e do Teu favor. Por isso, mais uma vez, por Teu amor, por Tua misericórdia, abençoa-nos em mais um estudo, para que haja reflexão e venhamos amadurecer na vida cristã, crescendo na graça e no conhecimento, a fim de que o Teu nome seja em tudo glorificado. Obrigado também pelos irmãos que acompanham pelo YouTube. Abençoa-nos, ó Deus, pois precisamos de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Eu quero ler então o artigo desta noite, não é? O artigo 31. Quem tiver aí o livro, as Transformações de Unidade, acompanhe. Quem não, que for usar a internet mesmo, não é? Ou o aplicativo, se os irmãos não têm. Quem não tem, as Transformações de Unidade, usa o aplicativo que está na mesma versão aqui do livro, tá bom? Vou usar aqui então. Artigo 31. Que fala sobre os oficiais da igreja. Diz bem assim: cremos que os ministros da palavra de Deus, os presbíteros e os diáconos, devem ser escolhidos para os seus ofícios mediante eleição legítima pela igreja, com oração e em boa ordem, como estipula a palavra de Deus. Por isso, cada um deve cuidar para não se intrometer no ofício de modo impróprio. Deve esperar até que seja chamado por Deus, para que possa ter testemunho da sua vocação e assim estar certo de que esse chamado vem do Senhor. Os ministros da palavra têm igual poder e autoridade onde quer que estejam, pois todos eles são servos de Jesus Cristo, o único bispo universal e o único cabeça da igreja. E para que essa sagrada ordenança de Deus não seja violada nem desprezada, instamos a todos para que nutram especial estima pelos ministros da palavra e presbíteros da igreja, em razão da obra que realizam, e que estejam em paz com eles, o tanto quanto possível, sem murmurações ou contendas. Esse é o artigo, então, 31 da nossa confissão.
Apenas para refletirmos bem sobre os pontos desse artigo tão importante para nós, irmãos, já podemos aprender, né? Na semana passada começamos a estudar sobre o governo na igreja, né? Então estudamos sobre as doutrinas, por exemplo, pensando na Trindade, pensando em Deus, no Espírito Santo, em Jesus Cristo, na obra de Cristo, né? Bem mais extensa nesse sentido, foi aplicada também aqui na confissão. Depois estudamos sobre a natureza da igreja, o que é muito importante para nós, e agora entramos no governo da igreja. E essa é a segunda aula no governo da igreja, onde falaremos justamente sobre os oficiais, né? Pastores, presbíteros e diáconos. E os pontos que são destacados aqui nesse artigo, não é? É justamente pensando primeiro na pergunta que esse artigo nos traz, não é? A reflexão é essa: como alguém se torna oficial da igreja? Isso é uma pergunta muito importante. O artigo fala lá justamente sobre esse assunto, que já era muito debatido já no século XVI, e para nós também tem uma implicação muito, muito importante mesmo, tendo em vista que muitas pessoas têm um conceito muito errado sobre os ofícios na igreja, e não é à toa que tantas pessoas arrogam para si esse título e buscam com vaidade, muitas vezes, não é, tornarem-se líderes da igreja para mandar no povo. Então há muitas pessoas com razões mesquinhas, egoístas, não é? E é bom pensarmos então como alguém se torna oficial da igreja, não é? Cremos que pastores, presbíteros e diáconos devem ser indicados mediante eleição legítima da igreja. Isso é um ponto muito importante. Esta eleição deve ser realizada sob invocação do nome de Deus e em boa ordem. Não é uma coisa mística, entende? Uma pessoa não pode ser ordenado um oficial, não é? De uma maneira mística, emocional, ou por razões que não sejam bíblicas, como tem acontecido muito no cenário cristão, não é? Mas tem que ser exatamente como a palavra do Senhor nos ensina. Por isso, cada membro deve cuidar para não se apoderar do ofício por meios ilícitos ou com razões, não é, egoístas, mesquinhas. Ou seja, a ideia é que os irmãos da comunidade não queiram tomar, por razões não bíblicas, esse título ou os ofícios para si. Veja como isso é importante, não é? Portanto, deve-se esperar a hora em que Deus chama. Assim haverá a certeza de que a vocação vem do Senhor. E isso é muito importante. Às vezes, as pessoas tratam líderes, que se autoproclamam líderes assim, como se eles fossem ungidos de Deus, não é? Pessoas que têm uma estima maior do Senhor, uma proximidade, uma comunhão maior, e quando na verdade ninguém tem o direito de arrogar para si título algum. Isso é estranho. Mas a igreja de Cristo é que tem que olhar para homens que têm as qualificações, que são homens piedosos, que têm maturidade, que a igreja enxerga nele esses dons, para então elegê-los como ministros, como oficiais. E isso é um ponto bem destacado, e a base aqui apresentada no artigo é justamente o fato de que Cristo é o único bispo universal e cabeça da igreja, não é? Então não existe nenhum pastor universal neste mundo. Estamos acostumados com um contexto onde as comunidades evangélicas também têm pastores presidentes, por exemplo, né? Os presidentes gerais. Tem um que é o grande presidente e só se troca o nome. Na verdade, ele é um papa, não é? Porque ele manda, ele pode morar lá no sul do país, mas ele manda aqui. Ele é um papa, entende? O que ele falar é a lei nesse sentido. Isso é estranho, mas acontece também no meio protestante, né? Além disso, trata-se aqui de uma santa ordem de Deus que não pode ser desobedecida. É por isso que todos devem ter respeito especial pelos pastores e presbíteros em razão do trabalho que realizam. Lembra da pregação de domingo pela manhã, quando eu falei sobre a autoridade, o 5º mandamento? Onde nós fomos exortados sobre o respeito às autoridades por causa da palavra de Deus, ou seja, por causa do 5º mandamento. E isso não leva em conta 100% a pessoa. Às vezes, não é? O indivíduo, ele não... digamos assim, nesse contexto social, ele não agrada, ele é alguém que não tem confiança das pessoas, mas ele foi legitimamente escolhido inicialmente, e, portanto, por causa do seu ofício, ele deve ser respeitado. Um cristão que desrespeita, não é, um líder legítimo do povo, ainda que não concorde com seus ideais, está pecando contra o 5º mandamento. Não é? Isso é importante também, então tem que se respeitar. Pode ser qualquer um. Se foi, não é, eleito legitimamente, ele é um líder do povo e deve ser respeitado assim, não é? Então, deve-se também prestar atenção no contexto da igreja, que os oficiais, eles também recebem respeito das pessoas. Veja, eles não estão acima dos irmãos, mas eles foram escolhidos pelos mesmos
E, portanto, é importante que os irmãos possam reconhecer, não é, que esses irmãos devem ser respeitados pelo trabalho que eles realizam. Veja, todo oficial é um pecador miserável, como qualquer membro da igreja, como qualquer pessoa nesse mundo. E se alguém for usar esse argumento para dizer bem assim, o rejeito à autoridade dos oficiais, está rejeitando o Cristo, está até julgando de maneira injusta, porque todos são pecadores, nesse sentido ninguém poderia ser oficial. Né? Então, se é assim, então ninguém vai ser pastor, ninguém vai ser presbítero, ninguém vai ser diácono. E não é assim que o Senhor nos ensina. Os ofícios são dele, entende? Não nossos. Isso é muito importante. Partindo então para a parte 2, depois desse resumo, vamos pensar sobre a eleição legítima dos oficiais. De que maneira consegue a igreja pastores, presbíteros e diáconos? Não é? Qual é a maneira, como pessoas se tornam presbíteros, pastores e diáconos? E como alguém se torna então líderes assim na igreja? Na Igreja Católica Romana, os oficiais não são eleitos pela igreja. Isso é muito importante compreender. Os oficiais superiores escolhem os inferiores. Não é? Um oficial realmente está acima do outro. Então, lá existe o conceito de hierarquia. Nas igrejas reformadas não existe esse negócio de hierarquia. Eu vou repetir o que eu disse na semana passada. Nas igrejas reformadas, pelo testemunho da Escritura, não existe esse negócio do pastor, ministro da palavra, estar hierarquicamente acima do presbítero, ou o presbítero regente, não é? E esse, por sua vez, está acima do diácono. Não existe isso. São papéis diferentes. Entendeu? Papéis diferentes. Significa dizer que eu ou algum irmão que será presbítero ou diácono não tenho mais autoridade do que eles. Isso é um ponto muito importante. Não tenho mais autoridade do que eles. Nós todos temos igual autoridade, porém papéis distintos. Esse é um ponto a ser observado aqui, diferente da Igreja de Roma, onde há realmente hierarquia. O mais alto, então, desses é o Papa, que é escolhido não pela igreja, mas pelo colégio de cardeais, ou seja, por superiores da igreja. Cada escolha e nomeação é um negócio de oficiais, não é? De que os membros da Igreja Católica Romana, então, não participam, ok? Isso é uma coisa estranha, porque logo no início, nós observamos pelos textos que nós lemos, né? Tanto para os diáconos, como também para a ordenação de presbíteros ou bispos, que é o que Paulo fala em Tito, você percebe a participação da igreja. A igreja reconhece essas qualificações, por isso Paulo lista as qualificações. E isso era assim, durante um bom tempo na igreja, obedecendo os princípios apostólicos. Mas depois de um tempo, quando a igreja começou realmente a ficar cada vez mais com essa cara de império, não é, com a influência filosófica e política romana, obviamente então o próprio sistema de governo começou a se alterar. A influência do império foi muito grande. Inclusive, o modelo que se encontrava no império foi aplicado à igreja. Então, abandonaram aquela ideia simples de que os oficiais da igreja, eles não eram superiores em nada. Eles eram homens piedosos, cheios do Espírito Santo, que a igreja via e então os elegia para os seus ofícios. Isso mudou e então agora, imperadores, não é? E então um clero formado é quem começa a eleger pastores para a igreja. Isso trouxe problema, porque basicamente a eleição de um pastor, de um presbítero, não é, de um diácono, está muito ligada à comunidade local. As pessoas são eleitas, não é, porque a comunidade local que tem convívio com aqueles irmãos, não é, dão testemunho dele. Eles estão inseridos no contexto, eles conhecem a comunidade, os problemas ali são comuns, eles conhecem. É muito estranho quando alguém que vem de fora, de outro contexto, que não compreende a cosmovisão das pessoas daqui, que não entende a cultura, que não entende os anseios, os problemas, as dores, vem de fora e forçosamente implanta a sua visão, a sua maneira de administrar a igreja. Isso é uma coisa estranha, é uma coisa arbitrária e não reflete, não é, esse governo plural da Igreja de Cristo. Uma observação importante aqui. Nós observamos então que na Igreja Romana você tem essa hierarquia, e então as pessoas não participam da eleição dos oficiais, não é? Mas cabe uma observação aqui. Essa prática, ela não é simplesmente romanista. Muitas igrejas evangélicas adotaram essa prática do mesmo jeito. Ou seja, existem muitas comunidades que são assim, episcopais, não é? Elas realmente exaltam um bispo superior, não é? Existem muitos exemplos de pequenos papas no Brasil, os pastores presidentes, sem contar aqueles que se intitulam apóstolos, não é? E paipóstolos na igreja.
Um oficial, não pode ser eleito ou chegar a exercer esse ofício na igreja por esses meios, mas acontece também no meio protestante. E depois, então, que alguns se intitulam líderes, apóstolos e até se consagram, não é? Tem até relatos aí na internet de pessoas que realmente se consagraram, assim, se ordenaram. Elas sentiram no coração, elas oraram e elas chegaram à conclusão de que, ora, Deus me chamou para ser um pastor, então eu me ordeno, né? Com aquela loucura. E depois de fazerem isso, acabam também ordenando outros. E quando você vai procurar, então, a origem da igreja, daquela comunidade que está ali, não tem. Começou com um cara, entende? Não tem nenhuma ligação histórica. Não existe nenhuma história. Começou ali uma coisa completamente inédita, não tem sentido nenhum dentro da cristandade, né? Isso é perigoso, mas acontece também nas igrejas evangélicas. Uns apontam até a questão de que Deus mesmo falou com eles, para se chamar de apóstolos, né? Claro. Há vários testemunhos aí na internet, não é, de líderes que dizem que tiveram uma visão muito profunda, um sonho de Deus, Deus falando, eu te chamo para ser apóstolo, meu filho, vai para as nações, não é? Alguns que tiveram aí supostos naufrágios aí, né? E tiveram essas experiências da mão de Deus, né? Levando a pessoa lá para a praia, para salvar a vida da pessoa. Somente ele. Morreu os demais pastores da igreja, né? Que eles não valem nada, e levaram só ele, porque ele é o bom, né? E aí, agora ele é um apóstolo, então as pessoas têm que submeter a isso, então ele pode ordenar outros, e basicamente a igreja, ou a instituição que eles chamam de igreja, está instituída neles, não em Cristo, não na igreja histórica de Cristo, mas neles mesmos, não é? E há também casos de líderes que não tem nem como explicar, eles nem se preocupam de criar uma historinha para poder satisfazer pelo menos a mente do povo, né? Não, eles simplesmente dizem eu sou e acabou, e surgem com seus grupos religiosos. É preciso abrir um parêntese também para dizer que essas aberrações acontecem porque muitos dos cristãos evangélicos, ouçam com atenção, não é? Supõem que tudo o que está nas Escrituras deve necessariamente se repetir. Existe isso no meu evangelho, não é? Exemplo, os ofícios relatados em Efésios, capítulo 4, que fala sobre apóstolos. Então, alguns acabam entendendo que se está na Escritura, tem que ser feito. Então, vamos começar a matar gente, porque na Escritura tem ordem para matar. E agora? Lembra do que eu falei domingo pela manhã, na pregação? Se um filho, não é? O Deuteronômio nos ensina de maneira muito clara que se um filho, não é, ali, maior, né? Não uma criança, mas maior, ele fosse criado por pais piedosos que tentassem discipliná-lo, ensiná-lo, disciplinando fisicamente ele, fazendo de tudo, e o filho continuasse rebelde, os pais tinham o dever de levar esse filho aos anciãos da cidade, os anciãos então convocariam o povo, e aquele jovem rebelde seria apedrejado até a morte. Então, se é para poder usar tudo que está na Bíblia, desconsiderando o seu contexto e a sua aplicação, vamos começar a matar gente, né? Porque é assim que as pessoas acabam entendendo às vezes. É quase como dizer bem assim, olha, o mar não se abriu, né, lá, o mar de Junco, o mar vermelho, então toda hora eu devo fazer aquilo. Eu não conheço nenhum outro relato do mar se abrindo em canto nenhum no mundo, só foi ali e acabou, não é? Eu não conheço ninguém que tenha a unção de Elias para operar tantos milagres e para pegar a sua própria capa, dar uma lapada num rio, o rio se abrir. O cara está ali no Pão de Açúcar, ele quer ir para o outro lado, a gente está aqui, desse lado de cá, do lado de lá ainda é Alagoas, é outro Sergipe? Pronto, eu queria Sergipe, né? Eu estou perguntando que eu não sei não, eu queria Sergipe, eu estou aqui do lado de Alagoas, me deu vontade, não quero pagar uma barca, alguma coisa, não quero gastar dinheiro não, eu sou profeta, tenho a unção de Elias. Peraí, deixa eu pegar meu paletó, pega o paletó, dá uma lapada bem na beira do rio, as águas se abrem, o irmão passa pé seco para o outro lado. Isso não vai acontecer, irmãos. Entende? Não vai acontecer. Está registrado para testemunho nosso, para podermos saber que Deus operou poderosamente em épocas da história. Isso não se repete. Mas alguns, então, entendendo isso, vão então reivindicar o título de apóstolos. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre apóstolos. Se a Bíblia fala sobre apóstolos, tem que ter apóstolos. A mesma coisa acontece quando se fala de milagres em abundância, não é? Próprio da era apostólica mesmo, ou quando fala-se de dons carismáticos, né? As pessoas não conseguem entender que tudo que foi revelado, não é, foi revelado com um propósito
Está muito bem aplicado dentro do seu contexto. E nós temos que saber exatamente como aquilo se aplica a nós. E não pegar tudo que está escrito, não é, e forçosamente dizer que é assim. Para você manter essa má interpretação, você vai ter que mentir. E então você tem, sim, no evangelicalismo, uma construção de mentiras. Mentiras, são mentiras mesmo. Não tenho medo de pensar isso, não são mentiras. Ok? Para manter a má interpretação. Simplesmente isso. Entendeu? Simplesmente isso aí. Não é? Essa é a grande questão. Agora tem um assunto importante também sobre um grupo bem peculiar lá na Reforma, bem diferente de todos os outros, bem destacado em fazer o mal, chamado anabatistas. Desde o começo das nossas aulas da Confissão Belga, sempre estamos citando os anabatistas. Por quê? Porque os anabatistas eram problemáticos no século XVI. Eles causaram um alvoroço, inclusive por causa da atitude deles, rebelde, muitos reformados foram mortos por causa disso. Porque os humanistas, querendo poder, não iam fazer distinção de quem é reformado. Se você estivesse fora do território luterano, porque os luteranos alcançaram a liberdade religiosa já no século XVI, certo? Quem estava desfavorecido eram os reformados. Reformado vivia sendo perseguido, essa é a realidade. E os anabatistas que surgiram nesse meio, como alunos de Zwingli na Suíça, não é? Trouxeram muitos problemas revolucionários, rejeitando por completo a igreja. Rejeitando tudo, inclusive o próprio governo civil, não é? E eles tinham uma visão também extrema. Enquanto observamos que no evangelicalismo, no catolicismo romano, nós temos uma mentalidade muito mística sobre os ofícios, nós temos nos anabatistas o radical, né, contrário. Os anabatistas, então, inventaram e buscaram um outro extremo. Eles pensavam que ninguém, observem, ninguém tinha o direito de decidir sobre a escolha e a nomeação dos oficiais. Então, de um lado, você tem pessoas que dizem, eu sou, Deus falou comigo, Deus se revelou. E do outro lado, você tem pessoas rejeitando, não é? Dizendo, olha, ninguém tem esse direito de escolher. A igreja não pode escolher, não é? Nem os membros da igreja, nem os outros oficiais. Ok? Então, pensando no contexto católico romano e também evangélico, oficiais escolhem oficiais. No contexto bíblico reformado, a igreja escolhe, elege oficiais. E os anabatistas, ninguém, nem os oficiais e nem a igreja. Eles rejeitavam tudo nesse sentido. Eles eram um povo do contra, só isso. Até parece que o objetivo deles ali no século XVI era dizer não, só isso. Você não tem argumento. Você não tem uma teologia desenvolvida deles boa. Você não tem, né? Pessoas que foram destacadas entre eles lá no início, que puderam contribuir com a cristandade. Não. Tudo que eles faziam era rejeitar tudo que já existia, para criar algo novo, né? Por isso, muitos anabatistas se declaravam a si mesmos pastores, alegando que foram chamados diretamente por Deus. Baseavam-se na chamada vocação interna, não é? O que até hoje acontece em certas comunidades, não é? Pentecostais, neopentecostais, chamada interna. Eu sinto que eu sou, logo eu sou. Entendeu a situação? Irmãos, não é incomum que hajam pessoas, não é, que vivam lutando para serem pastores. Lutando. Eu não sei não o que as pessoas têm na cabeça. Veja, a Escritura não condena o desejo de ser pastor. Não é pecado querer ser pastor. Mas é bom que a pessoa olhe primeiro para a Bíblia e estude o que é exigido dos pastores antes de dizer assim, eu quero isso para mim. Porque ninguém toma essa honra para si próprio. Percebe? Quando geralmente as pessoas hoje querem ser pastores e lutam por isso, não é? Elas têm motivações completamente erradas, não bíblicas. Elas querem ter poder, autoridade, respeito, prestígio. Elas querem uma coisa que não é própria do ministério pastoral, não é? Então, existe de várias formas, mesmo que líderes cristãos, inclusive os sérios, que negam a influência dos anabatistas com relação a isso nas igrejas de hoje, porque tem, infelizmente tem muita influência. Ora, da onde vem a influência para negar, por exemplo, o batismo aos filhos? Não vem da Bíblia e nem da igreja histórica. Não vem, você não vai encontrar esse rompimento dessa aliança na história, a não ser com os anabatistas. Isso é estranho, não é? Nem você também vai encontrar essa luta contra um governo bíblico, a não ser quando você viu a comunidade, a igreja instituída,
se desviando da verdade. E a reforma veio para resolver isso, não é? Então existe muita influência de anabatismo hoje, irmãos, de você realmente confiar na sua religião pessoal. Existe tantas pessoas assim na internet, vocês não têm ideia. Tanto nego que... Os desigrejados, né? Desigrejados. Os caras se chamam até de reformados. Eles não têm pastores, eles não têm uma comunidade com oficiais, mas são reformados, é o que eles dizem. São evangélicos. E eles acabam dizendo, olha, o que importa é que eu sigo a Jesus Cristo. Tchuru, né? Estou seguindo, eu sigo a Jesus Cristo. Eu sigo a vontade do Senhor. Eu obedeço a Bíblia. Mas olha, se a Bíblia manda a igreja, a comunidade, os eleitos se reunirem como igreja, literalmente se reunir, então você não está seguindo a Bíblia de jeito nenhum. Você está indo contra Jesus Cristo. Porque Ele não mandou ninguém ter um ministério, não é, isolado, sozinho. De forma nenhuma, um cristão é chamado para viver sozinho. Ele é chamado para viver em comunidade. A igreja de Cristo é um povo e não uma pessoa só. E esses mesmos que são assim, eles dizem, nós somos a igreja. Ele bate no peito e fala, eu sou a igreja. Isso é muito comum, eu sou a igreja. E essa frase, atribuindo a si mesmo como sendo, dizendo eu sou a igreja, é justamente para rejeitar a instituição, a comunidade. Por quê? Porque ali tem líderes e ele não quer se submeter a líderes humanos. Tal como os anabatistas, não é? Esses de hoje, porque o argumento anabatista era esse. Veja, eles rejeitavam a igreja de Roma, ok. Nós também rejeitamos, na maior parte dos casos, né? Mas os anabatistas rejeitavam também os reformados. E qual era o argumento deles no século XVI? Nós rejeitamos os reformados por quê? Porque aqui os membros, eles são pecadores. Ora, tá todo mundo ferrado então, meu amigo, né? Porque se você vai analisar, olhar para uma comunidade local buscando a perfeição, você nunca vai achar. Então logo nenhuma comunidade presta para você. São todas infiéis, são todas corruptas. E isso muitas pessoas acabam abraçando. Isso é influência anabatista. As pessoas não sabem nem o que é anabatismo, mas vivem seguindo as suas ideologias. Parece até, pensando em questões filosóficas e políticas, não é? A ideologia do marxismo cultural, né? O marxismo cultural, ele alcança o seu auge quando o indivíduo, ele é sem saber o que é. Ele concorda com toda a ideologia revolucionária marxista, mas ele não precisa saber quem é Marx, ele não precisa saber de nada disso aí. Ele não conhece, não é, os termos, ele simplesmente ele pensa daquele jeito. Ou seja, ele é um socialista e ele não faz nem ideia o que é socialismo. Não é? Nós vemos isso hoje no Brasil. E assim também acontece com as pessoas hoje que são cristãs, acabam rejeitando o governo, a autoridade na igreja, e elas não sabem nem o porquê elas fazem isso. Não é? Elas confiam muito mais no seu sentimento com relação a isso aí. O testemunho interno. Eu sinto que eu sou, logo eu sou. Né? Isso é estranho, mas acontece, irmãos. Em oposição a essas maneiras erradas de indicar ou escolher oficiais, o artigo 31 fala sobre a eleição legítima da igreja, que está de acordo com a Escritura. Quando o lugar vazio de Judas, por exemplo, citando Judas, né, quando ele cometeu o seu suicídio, deveria ser ocupado, a igreja propôs, não é, 2 irmãos. A igreja de Atos, capítulo 1, verso 23, eles propuseram 2 irmãos ali. Eles escolheram 2 irmãos para que pudessem substituir Judas no colégio apostólico. E então até os requisitos foram exigidos. Tinha que ser alguém que andou com Cristo, que estivesse ali, não é? E eles oraram, não é? E buscaram. Os próprios apóstolos, apóstolo Paulo foi chamado por Cristo. Se o ponto é, eu recebi uma revelação do Senhor, não é? O apóstolo Paulo, ele teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, certo? Mas em Atos 13, verso 2 e 3, Paulo, em que a Escritura atribui a autoridade apostólica, ele é enviado, ele é reconhecido por uma igreja local, a igreja de Antioquia, e é enviado, ordenado e enviado para essa igreja. Entende a situação? Até os apóstolos eram assim, não é? A Bíblia, então, não fala de maneira detalhada sobre a maneira de a igreja participar dessa eleição. Então, isso não tem detalhes. Mas o que nós aprendemos no artigo 31, o princípio de 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, tudo deve ser de maneira organizada, feito de maneira decente, racional, inteligente, com reflexão, com piedade, com oração. Não é? É assim
que deve ser feita uma eleição, buscando a Deus e obedecendo aos princípios da palavra. Calvino explicou que a igreja, assim, reconhece que pode errar na escolha dos oficiais e que, por isso, pede que Deus faça a sua própria escolha, que sempre é boa, não é? Então, citando Atos 1 e 24, que diz bem assim: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Então, 2 irmãos foram apresentados, mas um foi escolhido. Entende? A eleição deve ser realizada também, como já citei agora, em boa ordem. Esta boa ordem, ela é indispensável para essa eleição. Então, quando a Escritura ela não trata de maneira detalhada em como a eleição deve acontecer, a Igreja do Senhor, ela tem, nesse sentido, o dever em seguir esse padrão, esse princípio de boa ordem e elaborar regimentos. É por isso que lá no Sínodo de Dort, não é, foi elaborado também um regimento. Inclusive o regimento que nós estamos aprendendo, que os homens estão treinando na igreja hoje, vem de lá, não é? É o modelo daquele regimento lá de Dort. E a ideia é justamente organizar as coisas. Reparem, se os irmãos forem observar bem, batismo, santa ceia, casamento, não é? Pública profissão de fé, tudo isso, quando vocês forem observar muito bem, vocês vão perceber que eu não estou falando palavras aleatórias. Em algum momento eu prego alguma coisa, mas não são palavras aleatórias. Eu estou seguindo uma forma litúrgica. Entende? Para tudo. Ou seja, porque tudo tem que ser muito bem organizado. Não pode ser uma coisa solta, bagunçada, não é? Saindo da minha cabeça na hora. Não. Tem que haver realmente reflexão sobre aquilo para manter-se o princípio da Escritura e você manter então a boa ordem, né? Agora um detalhe sobre essa questão dos oficiais e como é importante compreender que cada um deve esperar a sua hora, se ela vem ainda, certo? Então, veja, o desejo que eu tenho como pastor é que todos os homens da igreja tenham condições de um dia também cooperarem com a igreja para serem oficiais. A igreja precisa disso. É necessário, eu sozinho não dou conta, essa é a realidade. Não tem como. Eu sou limitado, eu peco, eu erro. Então assim, a igreja precisa de melhor pastoreamento. E só vai poder acontecer de maneira mais plena quando a igreja estiver realmente bem instituída, não é, com os seus oficiais. Mas, ainda que haja uma necessidade na igreja, todos devem aprender a esperar a hora e não se antecipar, não é? E não querer se intrometer no ofício. Isso não pode, irmãos. Não é? Por isso, cada um ou cada membro deve cuidar para não se apoderar do ofício por meios ilícitos. Ou seja, para não tentar forçar a coisa, tentar se intrometer, não é? Achar que realmente vai convencer as pessoas. É quase como uma campanha política dentro da igreja. O cara quer convencer os outros que ele tem que ser pastor. Como assim? Entende a situação? Não funciona. Daqui a pouco está aí a campanha com santinho e tudo, não é? Vote irmão fulano para ser pastor da igreja. Eu sei que é um pouco de brincadeira, mas em alguma medida isso acontece, viu? Em alguma medida isso acontece. Eu falei na semana passada sobre governos que são muito frouxos, né, de comunidades hoje, que tem essa questão de liderança maior, né? E o que acontece? Quando alguém tem um bom nome, é um pastor destacado, inteligente, capaz para muita coisa, e quer assumir o cargo de presidência da igreja, ele faz campanha. Eu não preciso citar nome de instituição não, isso não é necessário, mas acontece isso. Promessas, por exemplo, de pessoas serem consagradas a diáconos, a presbíteros, entende? E então, já que essa comunidade local vai ser beneficiada se aquele líder lá, aquela pessoa for colocada como presidente, vamos trabalhar para convencer todos os irmãos que ele tem que ser o presidente. Porque no fim o benefício vai ser nosso. Quem sabe são muitos irmãos consagrados aqui, não é? Oficiais. Quem sabe também a gente não receba até uma ajudazinha melhor para poder construir a igreja. Tem tudo isso. E isso é política pura, é um modelo político que a gente tem no Brasil, comum, na sociedade. E acontece, não é? Então, as pessoas têm que compreender o seguinte, que Deus é quem chama, não é? E Deus usa a igreja para reconhecer tal chamado. Isso é muito importante. Veja como é importante a vida em comunidade. Olha a situação. A Bíblia nos exorta
nos ensina que a exortação na igreja deve ser mútua. Ou seja, nós, como membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, temos o dever de consciência de também, quando vemos o nosso irmão pecar, não ignorarmos o pecado dele. Veja, não é uma questão de, se o irmão está errando, o pastor que resolva. De jeito nenhum. Os pastores da igreja vão resolver aquilo de maneira oficial, mas a comunidade, se há amor funcionando de maneira real, tem o dever de exortar, se exortar mutuamente. Não é? Se nós estamos vendo nosso irmão tropeçar, temos que chamar a atenção dele. Irmão, não é assim não, irmão. Você sabe que a Escritura não ensina isso. A sua atitude não está correta de acordo com a Bíblia. Você é um crente, irmão. Não é? Se recomponha. Todo crente tem autoridade para fazer isso com os outros. Agora veja o entendimento. Amando aquele irmão e não pensando, eu agora vou forçar a barra para que ele me veja como pastor. Irmão, não é assim não, porque a Bíblia diz assim, então te arrepende, miserável, né? Isso não é uma coisa bíblica, isso nem revela amor nesse sentido, né? O apóstolo Paulo não condena o desejo de ser oficial da igreja, pelo contrário, ele fala, se alguém aspira ao episcopado, não é? É da onde vem a palavra bispo, supervisor, excelente obra almeja, 1 Timóteo 3, verso 1. Não é errado se alguém quer ser pastor, presbítero ou diácono, mas ele não pode se candidatar a si mesmo, não é? Ou fazer propaganda para si mesmo a fim de ganhar mais votos. E por que não? Por que isso não pode acontecer, como acontece, infelizmente? Não é? Porque deve haver certeza absoluta de que o ofício vem do Senhor. Os oficiais devem ter a certeza de que o próprio Deus os envia. E como pregarão? Esse é o princípio que nós temos em Romanos 10, verso 15. Como pregarão se não forem enviados? Até mesmo isso, né? Esse exemplo de princípio, tem que se haver uma ordem de Deus para que aquilo aconteça. Entende? Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Hebreus capítulo 5, verso 4, falando dos sacerdotes. Ou seja, nunca houve na história da igreja, né? na Escritura Sagrada, um momento onde as pessoas, elas tomavam a honra de oficiar na igreja por elas mesmas. Isso não existe, não é? A igreja reconhece os dons e não a pessoa diz ter os dons. É aquela coisa engraçada, né, de o indivíduo querer provar sua humildade dizendo que é humilde, convencendo os outros que ele é humilde. É a mesma coisa. Não é assim que funciona. A igreja tem que ver. A humildade, ela não é vendida, não é uma propaganda. Ou você é humilde e as pessoas veem isso, ou você não é. Simples assim. Você não pode dizer que é. E é muito comum que o mundo goste de ficar se exaltando assim, né? Eu sou uma pessoa muito humilde. Sou uma pessoa muito humilde de coisa nenhuma, né? Humildade de verdade significa dizer se humilhar, né? Você não se coloca acima de ninguém. Então, veja, um irmão que tem humildade, é maduro na sua humildade, ele jamais vai ficar humilhando os outros, né? O irmão pisou no meu calo, vai morrer, né? Vai para o inferno, eu tenho raiva de você. Isso não existe, né? A pessoa vai, mesmo quando for exortar, chamar o irmão para aconselhar, para conversar, aquilo vai ser feito de maneira muito piedosa. O irmão colocando o outro, o seu próximo, acima dele mesmo, e não o contrário. Entende? Isso é humildade, não é? Por isso, cada membro deve esperar a hora em que é chamado por Deus, a fim de ter, não é? Assim, a certeza de que sua vocação vem do Senhor. Muitas vezes se diz sobre alguém que queira ser pastor, deve ter ou não vocação. Né? Alguns podem dizer isso aí. Não, para ser um pastor, você não precisa ter vocação para aquilo. Né? É como você fazer comparações com um professor, por exemplo. Ora, todo mundo que passou no concurso público para ser professor, tem vocação? Você acha que tem? Tem não, irmão. Basta você assistir a aula do infeliz, né? Você cochila, você dorme, você tem raiva. Você não consegue respeitar a pessoa. Eu tive um professor que, misericórdia, o homem foi inventar de fazer uma aula, eu não sei para que ele inventou aquilo. Negócio terrível. Eu lembro como ontem que virou uma guerra dentro da sala, porque ele não consegue, ele não tem postura, ele não tem autoridade do jeito em nada. Ele é uma pessoa completamente fraca nesse sentido. Ninguém consegue respeitar. Não era nem que eu tentava defender o miserável, mas é difícil, cara, porque ele preparou um trabalho, eu lembro como ontem, ele preparou um trabalho sobre as duas guerras mundiais, né?
E ele dividiu a sala em dois para fazer esse trabalho. Basicamente passamos uma semana, um lado da sala para estudar a Primeira Guerra e o outro lado para a Segunda Guerra. E nesse dia do encontro, na sala de aula, teremos duas aulas nesse sentido de história e deveríamos então fazer perguntas, né? Um grupo para outro. E o resultado é que os alunos ficaram descontrolados nessas perguntas, porque não levaram a sério, e começaram a jogar as coisas neles, porque o assunto era guerra, e o professor ficou na sala, assim, tipo, pessoal, vamos ficar calmos, sabe? Ele tentava, mas ninguém nem sequer ouvia a voz do professor. Aí o coitado ficou tão triste que ele sentou na cadeira. Não tinha o que fazer mais. Entende? Ou seja, está muito claro, por mais que ele tenha estudado, e tem que ser valorizado isso, mas, ora, não se faz uma faculdade por modinha, não. Você tem que ter vocação para aquilo. Ou você tem vocação, ou você vai ser o pior advogado, ou você vai ser a pior enfermeira, ou o pior médico. Tem que ter vocação. Não é? A mesma coisa quando se fala de pastores, presbíteros e diáconos, e essa vocação deve ser vista pela igreja. Entende? Às vezes a gente pode confundir e errar. Calvino disse, nós podemos errar nessas escolhas. Às vezes nós podemos olhar para irmãos e perceber que o jeito deles, não é? Eles são irmãos carismáticos, irmãos que todo mundo gosta, e isso acaba nos encantando mais do que os princípios bíblicos. Entende? Ou então nós vemos um irmão que tem aquela postura um pouco mais firme, mas não significa dizer que ele tem um dom para ser pastor. Ele tem uma postura mais firme, e aí as pessoas confundem isso com todos aquela descrição, né? Aqueles princípios que Paulo ensina. E aí coloca um irmão desse para ser pastor, e aí daqui a pouco o irmão vira um dominador na igreja. Entende? Um verdadeiro dominador na comunidade. Isso está errado, não é? Ou seja, deve haver sabedoria e princípios bíblicos para que as pessoas não escolham psicopatas para governarem elas, né? Porque é o que acontece, meu amigo. Se você não tem princípios bíblicos e testemunho do indivíduo, você pode estar colocando ali um psicopata para tomar conta de você. Eu acho que não é uma coisa muito boa não colocar um psicopata, alguém que só quer o seu bem, né? Para tomar conta de você. Não vai rolar, né? Isso é estranho. Então temos que entender que também para pastores deve haver vocação, não é? Vocação. E essa vocação é demonstrada justamente com a exigência apostólica, homens cheios do Espírito Santo, homens piedosos, homens que têm testemunho de casa. Veja, não é um sentido contrário, tipo, vocês vão ser pastores, a partir de hoje respeitem suas esposas, cuidem dos seus filhos, não é? Larguem a cachaça, não. A pessoa tem que ser assim agora, tem que ver, não é? Tem que ser visto isso na igreja. A igreja olha para esses irmãos e então percebem, aqueles irmãos ali realmente são pessoas de Deus, homens maduros, homens que, sem que ninguém ordene, mande, eles se preocupam com a saúde da igreja. Então, vai ficar claro para os irmãos isso aí, não é? E é importante isso, irmãos. Mas Deus, então, chama para o ofício por meio da igreja. Lembra do que eu falei semana passada? Que sem que uma igreja me reconheça como pastor, eu não sou pastor. Eu até brinquei, né? Eu falei na semana passada que vocês me chamaram para ser pastor de vocês, eu tenho provas, porque os documentos das assembleias estão tudo na minha casa, no meu computador, no meu drive, né? Na minha nuvem. Está tudo lá, viu? E ainda tem os documentos físicos com a assinatura de vocês. Vocês me chamaram para ser pastor da igreja. Então, assim, basicamente, não existe esse negócio da pessoa dizer que é pastor, porque há 200 anos atrás alguém botou um dedo com óleo na testa dele. Eu até citei o exemplo de que, no meu caso, como isso aconteceu um monte de vezes em comunidades diferentes, né? Até derramar, 3 vezes, eu fui triordenado e consagrado e houve um tempo que foi derramado o óleo na minha cabeça, não foi ninguém economizou não, foi uma coisa muito forte, né? Muito forte. E o que acontece? A verdade é que o indivíduo só é pastor se ele for chamado, ou seja, o chamado de Deus para o ofício é por meio da igreja. Tem como negar não um negócio desse não, né? E ainda me proporam uma quarta, viu? Aí eu falei, não dá certo não isso aí, não. Já passou da conta já. Se um é bom, ou se um é pouco, entre aspas, não é pouco não, estou com palhaçada, mas um é pouco, 2 é muito, 3 é demais, então 4, misericórdia, já ultrapassou tudo. Então assim, é muito bom que alguém queira ser pastor. Se a gente percebe isso, né? Até pensando em enviar irmãos para o seminário. Então, de repente, a gente está observando aqui homens na igreja
casados, um pouco mais jovens também, que eles têm um desejo muito grande de aprender a palavra de Deus, mas não só aprender, porque só querer ser intelectual não significa também que você é pastor, não é? Pode ser que você seja um teólogo ou seja um caba-besta, né? Vai saber. Mas o ponto é, você gosta muito de estudar a palavra de Deus, mas você não só gosta de estudar, você gosta de fazer aplicações na sua própria vida e também ajudar seus irmãos a compreender. Ou seja, o indivíduo tem aquela preocupação de que seus irmãos mais humildes, não é, aprendam melhor. Ninguém está mandando ele fazer, ele faz. Ele quer ver o bem dos seus irmãos, não é? E é bom que aquele jovem queira ser um pastor. Nossa, que bênção isso. Então devemos orar por ele, ajudá-lo nesse sentido, não é? A amadurecer como homem, se for casado em seu casamento, e futuramente a igreja tendo condições, enviando ele para um seminário, para ele ser preparado. Mas depois de tudo isso, depois de passar 4 anos no seminário e talvez em algumas instituições, ainda mais um 5º ano de estágio, ele ainda tem que ser chamado por uma igreja. Ou seja, o chamado vem por meio da igreja. Se a igreja não reconhece, o indivíduo não é pastor. Ok? Então, não existe você chegar para conversar com alguém e dizer assim, eu fui ordenado há algumas luas atrás, né? Algumas luas atrás. E então, essa unção ela é permanente, ela é vitalícia. O seu cereal não expira, né? É até o fim. Foi craqueada para não se acabar mais. Não, irmãos, né? Não existe isso. É reconhecimento da igreja. Alguém poderia falar bem assim, então, uma resposta rápida para alguém que não é, que diz, eu sou pastor. Você mata a pessoa assim, entre aspas, por favor, vamos entender, né? Você acaba com um argumento assim. Você é pastor? Sou. Onde é que está o seu rebanho? Simples assim. Já se viu pastor sem rebanho, né? Não é pastor. Então isso é importante. O 4º ponto, estamos caminhando já para o final, faltam mais 2 pontinhos então, fala sobre os oficiais da igreja que têm igual poder, né? Então vamos falar um pouquinho mais dessa parte. Os discípulos de Jesus já discutiram, não é, sobre isso. Relembrando Lucas 22, verso 24 a 27, eles entram em um debatezinho imaturo, né? Nós temos isso em Mateus 23, também em João 13, sobre qual deles parecia ser o maior, né? Ô Jesus, quem vai ser o maior no reino dos céus? Quem é o maior aqui de nós? Então até eles tinham essa vaidade de querer saber se tem algum de nós que vai ser mais destacado, né? Os romanistas fazem isso com Pedro, colocam Pedro como sendo o principal papa, né? E eles acabam então valorizando um acima do outro e criando um tipo de hierarquia. Então basicamente o Pedro tornou-se o príncipe dos apóstolos. Por isso que a igreja que estava em Roma, essa igreja que está na Bíblia aqui, aos Romanos, né? Essa carta aqui. Então a igreja que estava em Roma, né? Então colocou Pedro como sendo o príncipe dos apóstolos e portanto como sendo ele o principal dos apóstolos, o mais próximo de Cristo e o que recebeu as chaves, como nenhum outro recebeu. Obviamente, então, a igreja de Roma tem que ser a grande igreja, a superior de todas. O bispo de Roma tem que ser o superior e tem que mandar em tudinho, tem que ter a primazia. Essa foi a base deles, né? Bem forçada, mas é a base que eles usam, não é? Jesus, então, ensina que não é assim que funciona. Ou seja, até nesse contexto, Cristo ele apresenta o tipo de governo do mundo. Qual é o tipo de governo do mundo? Hierárquico. É compreensível isso, a hierarquia no mundo. Mas Cristo, ao responder os discípulos, ele fala, não vai ser assim entre vós. Vai ser o contrário, o menor, ou nesse caso, aquele que quiser ser o maior, sirva os outros. Entende? Ou seja, no reino de Deus, essa questão de ofícios ou de autoridade é diferente do que no mundo é. Um oficial de justiça, um oficial do povo, um magistrado, ele não vai chegar até a minha casa e me servir. É o contrário. O que acontece é que nós iremos servi-lo. Embora que exista esse debate em que, se nós elegemos aqueles homens como oficiais, eles são nossos empregados, né? Nós mandamos nele. Isso aí, em tese, eles foram colocados para nos servir. Mas eles também têm autoridade sobre nós. São autoridades constituídas pelo povo. E, portanto, eles não vão servir o povo dessa forma. A maneira de servir o povo é exercendo seu ofício. Mas no contexto, não é, onde nós nos encontramos com alguém assim, eu não posso esperar que um presidente, que um líder do povo, ele vá até a minha casa e ele me sirva com aquela humildade que alguém que se vê como inferior faria.
Mas veja, Cristo é o grande rei. Não o rei de um reino humano, mas o rei de todo o universo. E esse rei de todo o universo constrangeu os seus discípulos, ensinando o que ele acabou de mostrar aqui, né? Na prática. Ele mesmo é quem chama seus discípulos, se curva diante deles e lava os seus pés. E eles se escandalizam com aquilo. Como é que pode? O Senhor lava... Não tem sentido. Ele estava ensinando. Aqui é assim que funciona. O maior no meu reino é o mais humilde, e não o que acha que é maior. Não é? Por isso, irmãos, a nossa compreensão sobre os oficiais é que não existe oficial maior do que o outro. Não é? Não existe. Além disto, observando a questão então dos ofícios, como o Novo Testamento nos ensina, não é? Podemos observar que, logo após a morte dos apóstolos, a igreja se desviou desse ensino do Novo Testamento. E não é para estranhar que o artigo 31 diz justamente sobre os pastores, os ministros da palavra, que tem onde quer que estejam igual poder e autoridade, embora isso se refira também aos presbíteros e diáconos. Ou seja, o que a nossa convenção estava dando de resposta aqui? Justamente, declarando a fé reformada, dizendo bem assim, olha, diferente da igreja de Roma, que colocou o seu bispo e a própria instituição acima das outras, lembrem que naquele período antigo, quando um católico romano fala bem assim, a igreja católica romana é a igreja mais antiga, e onde é que... E os irmãos de Antioquia? E a igreja que estava em Alexandria? E todas aquelas comunidades fundadas pelos apóstolos ali? Elas não contam, não? Nós sabemos que boa parte delas se acabaram, com guerras, com perseguições, mas houve um período ali, é o período chamado da ortodoxia da igreja, onde nós tínhamos 5 patriarcados. Os mais destacados entre eles, mais conhecidos pelo menos, né? E que um ainda existe hoje, né? Nós temos, por exemplo, ali a igreja de Jerusalém, a primeira igreja, a de Antioquia, que enviou o apóstolo Paulo, eram grandes comunidades. A igreja de Roma, não é? Ou seja, haviam grandes comunidades. E hoje, desde aquele período, guardando essa ortodoxia, nós temos a igreja ortodoxa. Eu até citei na semana passada, basta procurar no Google eclésia.com. Acabou, se você vai ver toda a história da ortodoxia cristã, a parte dos romanistas. Ou seja, quando eles dizem que eles são os únicos, eles são mentirosos, descaradamente mentirosos. Eles se apartaram dos demais, não é? Então esse artigo é uma resposta, porque eles se colocam acima dos outros, mas aqui dizemos que não importa onde os pastores estejam, ou os oficiais no sentido geral, eles não são maiores do que outros, ou seja, em qualquer lugar que eles estiverem, eles têm igual poder, igual autoridade. Significa dizer na prática o seguinte, nós não temos pastores presidente. Significa dizer que não temos dirigentes, não é, de convenções, líderes regionais, não existe isso nas igrejas reformadas. Quer dizer que eu sou um pastor aqui, e a autoridade que me foi dada foi nessa comunidade, e eu não sou inferior ou superior a nenhum pastor em nenhuma igreja. E eles não podem interferir aqui, e eu também não posso interferir lá. Isso não pode funcionar. Cada pastor foi chamado em uma comunidade, e nenhum deles superior ao outro. Não é? Isso é um ponto muito importante, e acredite, irmãos, a maioria dos evangélicos não tem ideia disso. Se você puder conversar com algum irmão de outra comunidade que não conhece esse princípio, se você falar, ele vai ficar surpreso com isso. Eu tenho tido essa experiência, não é? Irmãos ficando surpresos, de outras comunidades, ficando surpresos, não é? Até pasmados, como é que pode? A gente não podia imaginar que isso era possível. Uma liderança plural dessa forma, onde você não tem líderes que são superiores aos outros. Pois é. Por que a gente fala isso? Por que a gente ensina isso? Porque a igreja só tem um cabeça. Só existe um bispo universal. E ele não é o Papa, não é? Ele é Cristo. Simplesmente isso. Então, além disso, o bispo de uma igreja numa cidade grande, veja o objetivo então de responder a esses problemas romanistas, não é? Pensando em termos de influência, o que acontece também nas igrejas evangélicas. Por exemplo, o pastorzinho do interior foi ordenado do mesmo jeito que os demais da cidade grande. Mas na prática, a maneira como eles se veem é como se o pastorzinho do interior não fosse ninguém. Aquilo ali é um pastor nerso, né? É um caipira. Não é verdade? O pastor da cidade grande já é um homem diferente, né? Ele recebeu até mais instrução teológica, é um homem muito bem formado, ele fala bonito, fala bem, está acostumado a lidar com comunidades grandes.
Não tem como comparar esse homem com aquele pastorzinho simples numa cidade pequena. Esse aqui é PhD em várias coisas. Esse aqui, ele só prega a Bíblia mesmo, não tem muita coisa não. Veja, nesse contexto de hierarquia, é óbvio que as pessoas reconheceriam esse da cidade grande como sendo o pastor superior. Dariam ouvidos a ele. E desprezariam o pastorzinho do interior. Mas a Escritura não nos ensina isso. Cada um deles são servos de Cristo e eles têm igual autoridade, porque os ofícios não vêm deles, vêm de Cristo. Ok? Então não importa aonde, cada pastor é respeitado como um pastor de uma igreja local, que não tem nem mais e nem menos autoridade na comunidade local. Não é? Além disso, as igrejas reformadas, quando se reúnem em concílio, elas se reúnem por um tempo determinado. É em pouco tempo. No nosso caso aqui, as igrejas reformadas do Brasil, por exemplo, se reúnem em um tempo de uma semana. Uma semana eles se reúnem e ali todos os oficiais, ou as igrejas da confederação, enviam seus oficiais, presbíteros e pastores, para então entrarem em concílio e então debaterem os problemas da igreja, trazerem soluções, apresentarem demandas da igreja, entende? Então assim, eles procuram resolver esses problemas. Nesse momento aí, o concílio tem uma autoridade sobre as comunidades locais, mas é um tempo limitado que dura até o término do concílio, que dura uma semana. Quer dizer o quê? Que eles são instituídos e eleitos no primeiro dia. Eu participei de um concílio, não é? Então, são eleitos no primeiro dia para aquele trabalho e no último dia o concílio é desfeito. Fica uma ata pronta para que os irmãos possam conhecer o que foi debatido, o que foi tratado ali. Acabou a autoridade, então, nesse sentido, não é? Na igreja romana e em algumas comunidades evangélicas, essa reunião dos oficiais é uma coisa vitalícia. Então, para sempre aqueles líderes terão, ou os oficiais terão, poder sobre toda a igreja, não é? Isso não reflete o ensino bíblico, irmãos. Não reflete. Continuando aqui, o artigo 31, então, rejeita toda esta escada de ofícios, a chamada hierarquia. Todos os pastores, onde quer que estejam, não importa onde, eles têm a mesma autoridade. Um ofício não é mais importante do que o outro. Os ofícios são diferentes em termos de presbíteros, pastores e diáconos, não é? Até nesse contexto também, mas não são superiores ou inferiores. Isso é muito importante. O artigo 31 também aponta o motivo da igualdade de todos os oficiais. Este motivo não parte de um determinado princípio de emancipação, no sentido de todos os oficiais têm o mesmo direito, os mesmos direitos, porque tal princípio se baseia na igualdade de todos os homens. O nosso objetivo não é ser igualitário. Nós não estamos usando para eleger os oficiais os princípios da Revolução Francesa. A gente não tem nada a ver com isso. O que o mundo diz aí fora, que se vire para lá. O nosso objetivo aqui é obedecer à palavra do Senhor. Entende? Isso é importante demais. Então não é por esse princípio universal de que todos têm os mesmos direitos. Isso é conversa fiada, não cabe para nós. Mas porque Cristo instituiu assim. Esse é o ponto. Não é? A última parte, então, a parte 5, para a conclusão. Cada um deve ter respeito, então, pelos oficiais. A última parte do artigo. Os oficiais da igreja não podem dominar, devem ser humildes, devem servir. O próprio Cristo mostrou isso quando lavou os pés de seus discípulos, João 13. Contudo, cada um deve ter respeito especial pelos oficiais da igreja. Isto não depende da posição social deles ou da impressão simpática que deles temos, né? Então, eu vou respeitar o pastor que eu acho mais legal. Eu gosto mais dele, né? Não é assim que funciona. Assim, nosso respeito poderia ser menor por um oficial que tenha uma profissão simples, por exemplo, não é? De repente, pensando nos presbíteros. Então, tem um presbítero na igreja, né? O ministro da palavra, o ideal é que ele não trabalhe fora para dedicar-se à pregação, ao ensino da igreja. Mas, em casos especiais como o nosso, o ministro da palavra trabalha. Mas é comum, então, que os presbíteros trabalhem, porque eles não são chamados para dedicar tempo integral, não é? E todos os seus esforços nesse sentido ao estudo, ao ensino na igreja. Os presbíteros, então, trabalham. Só que pode acontecer também de que um presbítero escolhido aqui seja um homem que tem um cargo altíssimo na sociedade. E, de repente, o outro presbítero é um irmão que o que ele sabe fazer é capinar roça. Mas ele é um irmão que é dedicado, ele ora, é um irmão que é piedoso, ele conhece as doutrinas reformadas, ele estuda as confissões, é um homem que pode cooperar com sua maturidade, com seu conhecimento da palavra de Deus.
mas ele tem um cargo na sociedade humilde, simples. Entende? Esse tipo de coisa também não pode influenciar a comunidade. Eu vou respeitar mais o presbítero fulano, por quê? Porque ele tem muitos dons, não é? Muitos dons. Tem presbítero que está fazendo um trabalho muito além do seu ofício. Por exemplo, há presbíteros que, além de cuidar do rebanho, né, pastorear o rebanho, são bons oradores. Então eles estão fazendo palestras, fazendo estudos, né, fazendo livros. São homens muito bem preparados, mas isso não coloca eles acima daquele presbítero que tudo que ele sabe fazer é abrir a Bíblia e falar assim: meu irmão, assim diz o Senhor, que o Senhor está dizendo aqui. Entende a situação? Essas influências sociais não devem entrar na igreja. Tiago, na sua carta, ele bate muito nisso. Inclusive, ele questiona um tipo de fé onde você faz acepção de pessoas assim, né? Uma fé verdadeira não faz isso, ok? Então, o artigo 31 diz que cada um deve ter respeito especial pelos ministros da palavra, ou pastores e presbíteros da igreja, porque não se fala aqui, um exemplo, né? A pergunta, por que não se fala aqui dos diáconos, não é? Será que eles não merecem respeito? Alguém poderia perceber assim, ó, tá vendo aí, ó, começou a hierarquia agora, né? Você está falando de presbíteros e pastores aí, e os diáconos, eles são o quê? São escravinhos da igreja, é? E a palavra diácono aí tem a ver com ser servo, né? Diácono quer dizer isso, ser servo mesmo, não é? Isso não tem a ver com, na verdade, a dignidade ou hierarquia. Tem a ver com o contexto em que a confissão foi feita, irmãos. Tem que compreender isso aí. Originalmente, usava-se em lugar da palavra presbíteros, a palavra regentes. Essa palavra incluía também os diáconos. Entendeu? Então aqui é a explicação para quando alguém lê o artigo 31, pensar bem assim: vocês defenderam os primeiros parágrafos dizendo que não existe hierarquia nas igrejas reformadas, ou seja, na igreja de Cristo. Mas agora, no final, vocês falam sobre respeito a presbíteros e diáconos, ou presbíteros e pastores, mas não tocam nos diáconos. Então isso não significa dizer uma hierarquia? Não, porque na verdade o contexto da confissão belga era o contexto onde os presbíteros eram chamados de regentes, como os diáconos eram chamados de regentes. Então, nesse sentido geral, havia essa mesma nomenclatura inicial para todos eles. Esse é o ponto aqui. Por isso está se falando de presbíteros, mas pegando mais uma tradução em termos de regentes. Depois é que a gente separa isso, ok? Para explicar o contexto da confissão, então. Então, não está se excluindo diáconos aqui. Assim como pastores e presbíteros, os diáconos, que foram legitimamente escolhidos pela igreja, devem ser respeitados como oficiais da igreja de Cristo, exercendo o ministério do socorro. O que é que nós lemos aí? Por isso que eu li aquele texto de Atos, capítulo 6, verso 1 a 6, onde os apóstolos ordenam à igreja: escolham dentre vocês aí homens piedosos, né? Homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para então cuidarem dessas atividades, de servirem a vocês, né? Ou seja, para serem diáconos. Tinha que ter respeito das pessoas ali também, ok? Então esse é o assunto acerca dos oficiais da igreja. Eu termino essa parte dizendo aos irmãos, na verdade fazendo um pedido, entendendo que a nossa comunidade está num contexto ainda missionário, eu quero pedir aos irmãos que orem. Lembrem sempre de orar, não só por mim como pastor de vocês, mas pelos homens da igreja como um todo. Por toda a comunidade, é claro, mas orem, né? Reservem tempo para isso, para orar pelos homens da igreja. Por quê? Porque a igreja precisa de homens capazes, homens piedosos, que possam pastoreá-la. Isso é muito necessário, irmãos. Eu tenho que ser pastoreado, entende? Eu preciso ser visitado também. Isso é muito importante. E assim a gente consegue manter a boa ordem no corpo de Cristo. Deus sendo sustentado agora, não é por sua graça, mas devemos orar para que Deus possa realmente preparar homens, amadurecê-los, fortalecê-los, para que um dia eles estejam realmente aptos e a igreja possa reconhecer neles dons, vocação, para que possam glorificar a Cristo aqui. Amém? Vamos então, eu coloquei aí um cântico, viu? O hino Te Agradeço. Vamos cantar esse último cântico aqui e em seguida orar e encerrar.